Solar Z Talks e mais um episódio aqui para vocês, diretamente aqui do Solar Z Summit 2023. Para isso eu tenho o prazer de receber primeiramente aquele que é o Rouglas. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado a todos que estão aqui hoje, né? Porque o evento Solar Z Summit não poderia ser maior se não fosse com todos vocês aqui com nós, né? Então, obrigado pela oportunidade de novo, né? De estar aqui na mesa. É atemporal os episódios, mas já é a terceira rodada hoje aqui dentro do evento. Então, fico muito feliz em dividir a mesa também com as personalidades que nós vamos falar aqui hoje. Excelente. Dema, você falou pra gente, ficar pequeno dá muito trabalho. Daqui a pouco você vai falar mais um pouquinho sobre isso. Muito bom. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. O prazer é todo meu aqui. Tô bem feliz. E também a gente recebe aqui Roberto Caurim, da Blue Sun Distribuidora. Seja bem-vindo, Roberto. Eu que agradeço a oportunidade e a honra de estar com vocês aqui. E agora pela intimidade, Caurim, né? Caurim. Já ficou íntimo. Já virou íntimo. Então vamos de Muito Caurim. Bora. Então, pessoal, damos início aí mais um episódio aí para vocês, Solar Z Talks, aqui para todos vocês aí da indústria solar. Inicialmente, Dema, fala um pouquinho pra gente. Você, ex-executivo Samsung, um super tema pra gente. Por que ficar pequeno dá trabalho, crescer é muito mais fácil? Explica isso pros nossos ouvintes aí. Pô, muito obrigado pela pergunta. Na realidade, essa frase, ficar pequeno dá muito trabalho, foi porque desde o meu primeiro emprego, os caras sempre me colocavam em meta desafiadora, assim. Eu lembro que meu primeiro emprego foi arrumador de fila. Os caras já me botaram na Caixa Econômica Federal, cara. Você tem ideia do tamanho da já fila para começar daquele jeito, né? Eu era o cara que tinha que arrumar a fila da Caixa lá. Eu falei, cara, esse negócio aqui dá trabalho. Eu chegava 2 horas antes da agência abrir e ficava lá 3 horas pedindo RG e CPF. Eu nem sei se tem fila hoje. Deve ter muito mais ainda, né? Não sei se tem. na tecnologia não. E aí, os caras falavam, deixa o Dema lá que é o único que aceita desafio. Isso ficou na minha cabeça e durante toda a minha carreira eu ia de desafio em desafio. Depois disso, eu fui pro Bradesco, eu tinha um trabalho bem legal. Sabe o que eu tinha que fazer lá, Tucu? Eu era o cara da ilha de retenção. Sabe aquele cara que você nunca pediu teu cartão Visa nem Mastercard, nunca chegou, nem um boleto, mas um dia chegou uma carta do Serasa dizendo assim, o nome do Tuco tá no Serasa por não ter pago uma anuidade de 2 cartões que ele nunca pediu, que o gerente precisou bater meta e mandou pra ele. Aí o bicho pegava. Aí ele tinha que ligar num número. Quem que recebia? Eu a ligação. Olá, Dema Oliveira falando, como posso te ajudar? Aí essas pessoas muito educadas, Imagina, né? imagina a Educadas. educação. Com certeza. Então eu era o cara que tinha que fazer você não cancelar aquilo que você não pediu e ainda vender um título de capitalização pé quente da casa. Amarrar logo de vez. Não, né? tem que ser um excelente vendedor. O melhor, né? Cara, Quase mágico, né? e aí, pô, bota o Dema lá, que o Dema é o único que aguenta essa pressão aí. E eu não sabia, cara, porque até hoje, como tantos anos de carreira como alto executivo e empresário, eu uso técnicas do meu tempo, cara, de arrumar a fila e ser operador de telemarketing. Tem uma frase que eu gosto também que eu falo assim, dê valores aos pequenos começos, cara. Os pequenos começos cria carcaça. E quando minha esposa fala assim, não, coitada da minha filha, eu falei, não, deixa ela chorar um pouquinho. É um pouquinho, vai criar caráter, né? Sim. Deixa ter a carcaça ali, que senão se toda hora você protege é um problema. Exato. Então eu fui totalmente desprotegido na minha vida profissional. E encurtando a história, trabalhei numa empresa chamada Claro. Depois a TIM veio pro Brasil com um novo SIM card. Até então você não podia ter mais de um celular, a não ser que você tinha 2 linhas. E aí na TIM foi um golaço na minha carreira. Eles pediram para eu expandir os negócios da TIM em 5 estados. Minas, Bahia, Mato Grosso, Goiás e São Paulo. Era um mato alto. Eu era jovem, 22 anos, 23, já era gerente. E eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Startup animal, operadora de celular, os italianos tudo louco. Os caras falavam assim, Dema, seguinte, a gente precisa vender mais celular na Bahia. Com o Dema não tem problema. Aí ela falava assim, eu tô pensando em investir em marketing esportivo. Aí eu olhava pro cara, ele falava assim, qual é a tua experiência com marketing esportivo? Eu nem sabia que existia um marketing esportivo, mas eu falava assim, você prefere o Bahia ou Vitória? O cara falou, não, aí, cara, sempre fui aproveitando essas oportunidades e eu criei uma habilidade de ser um grande generalista. Então eu ia nas empresas, olhava os problemas, analisava os negócios e montava modelos de negócios para crescimento. Então tinha que sempre organizar a fila, tinha que sempre montar a operação. E aí, lá na TIM, fiquei 6 anos e meio até a TIM quase ultrapassar a Vivo. Não consegui ultrapassar, mas ela cresceu muito na rede de varejos ali, né? Se chamava Piccoli.
E aí, depois disso, em 2010, a Samsung me contratou. E eu lembro que o chefe falou assim, Dema, presidente da Samsung, ninguém sabe se Samsung é coreana, chinês ou taiwanense. Primeiro era Nokia, depois Siemens, depois Sony Ericsson, depois Motorola, LG. Samsung estava lá. Eu tenho um desafio para você. Eu falei, qual? Você e um time multidisciplinar têm um desafio de colocar a Samsung em primeiro lugar no Brasil. Eu falei, caraca, que desafio é isso? Como que eu vou derrotar a Nokia? Mas, cara, Deus é bom. Ajudou. A Nokia faliu, a Siemens agora nem sei o que faz. A Sony Ericsson não existe mais, aí abriu o caminho e a gente foi lá com um produto bom, produção local. Coreano, os caras têm uma qualidade absurda. Impressionante. E aí, desde lá, eu sempre fui colocado em grandes metas. Se colocar a Samsung em primeiro lugar, depois abrir 300 lojas da Samsung em um ano, foi loucura. Os caras assim, Dema, a Apple tá cheio de loja no mundo. A Samsung não tem loja nenhuma. Você abre a operação de varejo da Samsung? Eu falei, tá bom, eu abro. Quantas lojas o senhor precisa? Aí o presidente falou assim, eu quero 300 até o fim do ano. Eu falei, mas senhor, a gente está em maio, até dezembro dá 2 lojas por dia. Eu tinha reformado o banheiro da minha casa, demorou 3 meses para eu reformar o banheiro. Eu falei, imagina eu abrir 300 lojas. Em pouco tempo. Mas aí o que eu fiz? Usei a mesma habilidade. Modelo de negócios, vai ser próprio, vai ser franquia, vai ser licenciamento, vai ser parceria comercial. Cara, em um ano e meio mais ou menos, a gente abriu, sei lá, muito mais do que isso. Contando loja e loja dentro das lojas. E aí isso fez minha carreira de grande estrategista para poder montar operações e crescer. Chegou uma hora que teve uma mudança de chave na minha carreira, e aí eu já vou parar de falar aqui antes que vocês terminem o podcast. É o spoiler da palestra. Mas isso aqui ninguém vai ver agora, né? Não, é só entre nós, só entre nós. É isso aí. Isso aqui é um assunto interno. Não, mas isso é bom pra gente, que eu pelo menos não pude assistir a palestra, eu tava aqui, então eu já tô... Aí chegou o momento que me ligaram, cara. O presidente eu lembro até hoje, Alexandre, o cara é dono da Multilaser, que é uma grande empresa, fatura, sei lá, quantos bi. E aí ele falou, Dema, seguinte, essas lojas da Samsung foi um grande sucesso. Os donos das lojas andavam de carro blindado, agora os caras têm avião. Você fez um negócio que foi extremamente de sucesso para tanto a Samsung quanto para os caras que compraram as lojas. Me conta um pouco. Eu falei, cara, o cara é meu concorrente, eu não posso falar. Então eu fui lá pensando que o cara ia me arranjar uma oportunidade de emprego, né? Aí contei lá umas ideias para ele, sem falar nada da estratégia da Samsung, né? Pensando que o cara estava me abordando para eu trabalhar lá na Multilaser. Aí deu 3 meses depois, cara, o que eu falei para ele, baseado na minha experiência como profissional, não na minha experiência como funcionário, o cara fez. E aí minha esposa falou assim, você é um tonto. Você foi lá, deu consultoria de graça pro cara. Você podia abrir uma empresa de consultoria. Eu falei, mas como eu vou abrir uma empresa de consultoria? Eu trabalho na empresa, né? Aí eu fui lá no RH da Samsung, lembro até hoje. Falei, olha, tem umas empresas aqui, tá aqui o CNPJ que eu tenho. E aí eu abri, mesmo trabalhando na Samsung, eu abri uma empresa de consultoria, mas eu tinha um sócio operador. Entendi. Então as empresas vinham a mim, desde que eu não atendesse ninguém que tivesse algum tipo de conflito de interesse, eu falava pro meu sócio, falava, eu sei como faz o negócio do cara crescer. Isso deu certo. Aí foi indo, aí chegou nesse ano, não dava mais para administrar a minha empresa e eu tive que largar um bom cargo, né? A Samsung entrou com a perna, entrei com o bumbum e foi muito ótimo, porque 13 anos de Samsung é a melhor coisa que pode acontecer para o executivo. E aí eu falo ficar pequeno dá muito trabalho. Qual que é o nome da empresa? Se chama Goshen Land. Goshen Land foi o seguinte, cara, foi fé. Eu falei, Deus, eu sou o cara consumido aqui na empresa, como que eu vou abrir uma outra empresa? Aí tinha uma Bíblia no armário. Aí eu falei assim, eu vou pegar essa Bíblia aqui, eu vou abrir igual uma criança e vou colocar o dedo. Se sair alguma mensagem aqui, eu abro a empresa. Aí eu fiz isso, cara. Peguei a Bíblia, fiz assim, Senhor, fala comigo aqui. Pum! Fechei o dedo e coloquei o dedo assim. Caiu numa frase que estava escrito assim, e a terra mais rica, próspera, que tudo que você planta dá, se chama Goshen Land, onde José do Egito vai morar com seus familiares. Falei, beleza. Em português é terra de Gozém, mas é feio pra caraca essa palavra. Aí eu entrei no Google lá, como que é terra de Gozém em inglês, deu Goshen Land, eu falei, então isso tá confirmando que eu vou abrir essa... Aí foi na fé, assim, loucura. E eu falo ficar pequeno dá muito trabalho, porque eu lembro que quando chegou, quase nos meus últimos meses de Samsung, o coreano chegou pra mim e falou assim, Dema, preciso de uma ajuda. Eu falei, pois não. Assuma o mercado de relógios inteligentes. Eu falei, cara, ninguém tá afim de acordar de manhã louco pra comprar um relógio da Samsung. O cara quer comprar um iWatch.
Sim. Vai comprar um Rolex, né? Aí falei assim, já fui de cara, qual é a meta? Ele perguntou assim em coreano, né? Em inglês coreano. Ruim pra caraca o inglês. Quantas pessoas usam relógio no Brasil? Eu falei, ixi, isso aqui vai dar ruim. Eu entrei no Google, deu 130 milhões de pessoas. Ele falou, essa é a tua meta. Eu falei, você tá louco? Uma coisa é o relógio Xing Ling, outra coisa... Agora, relógio inteligente é 1% da população que usa esse negócio, né? Durante 2 anos foi a minha meta. Aí hoje, né? Dos relógios inteligentes, a gente empatou, praticamente com a Apple, mas foi um grande sucesso. Então, tudo que veio foi grandes desafios. E quando eu falo ficar pequeno dá muito trabalho, porque você ganha em escala. Por exemplo, se você tem uma padaria, você tem uma atividade administrativa para uma padaria. Se você tem 3 padarias, você não precisa aumentar o cara do administrativo, você não precisa aumentar o cara do financeiro. Ou compras, você consegue ter redução de escala e redução de custo. Então, eu acredito que dá muito trabalho você ter aquele negócio tradicional. Eu só tenho uma coisinha, vou ficar parado assim. Cara, você morre, porque o concorrente se mexe, o concorrente cresce, aí você morre e fecha. Então você tem que crescer. Não existe opção assim, eu não vou crescer. Não existe. Algum momento morre. Você precisa crescer para inovar, você precisa crescer. Nem se for vender e abrir outro negócio, nem se for fechar e construir outro. Mas pela história das análises das empresas que eu investi, nesses últimos 2 anos de consultoria foram, sei lá, pelo menos umas 200 empresas, todas elas têm que crescer. Não tem como. Então ficar pequeno dá trabalho. Pode falar. A gente tem um lema lá na Blusan que é o seguinte: a cada 1 ano, se a Blusan não estiver totalmente diferente do que ela era no ano anterior, tem alguma coisa errada. Ela quebra, ela sai do mercado, ela se torna obsoleta. Ela tem que estar diferente. Claro que para melhor. Você não está mudando todos os processos, mas você está melhorando os processos. Então a gente tem equipes lá que vão o tempo todo, aquela história de melhoria contínua não pode ser uma balela de ISO 9000. Você colocar no papel e não... Não, a empresa, em um ano depois, nós analisamos não só métricas, mas como ela está hoje em relação ao que ela está. Ela está totalmente diferente, tá? Então, legal. Se ela ficar parada, água parada, sabe o que acontece, né? E olha como é disruptivo, né? A SolarZ justamente está passando por esse momento. Nós identificamos dentro do mercado que precisaria ter uma mudança, porque, para você entender, né? A SolarZ ela é tech, originalmente. É uma startup tech. Então, quando eu entrei em janeiro, com os sócios, a gente começou a desenhar um modelo de negócios. E aí, nesse desenho de modelo de negócios, nós saímos de um valuation de 20 milhões de reais para 100 milhões de reais agora. Parabéns. Só que qual que é a lógica disso? Nós começamos a mudar várias coisas que existiam, que eram pré-existentes. E aí a gente começou a identificar, bom, a gente domina o tech e é o nosso 90-10, não é nem 80-20. Os outros 10% que era BU, evento e educação, eram totalmente diferentes dentro da empresa. Era como se fossem 3 empresas distintas. E aí a gente pensou, cara, eu preciso profissionalizar isso. Como que eu posso trazer conhecimento para a área, pensando no momento que a gente vive do solar, que não pode ser mais do mesmo, porque o solar ele tá mudando. Criou-se uma lei, autorregulação, baixou o preço na China, o pessoal estocado aqui, temos um problema de crédito nos bancos que vai melhorar. Eu sei que vai acontecer uma melhora. O que eu preciso fazer? Eu não posso continuar fazendo a mesma coisa na parte de educação e eventos. Sim. Eu preciso transformar isso. Eu tenho que trazer a tua visão pro cara que é um empresário, porque ele não pode olhar outro empresário do setor e só imaginar que, olhando o empresário igual do setor, ele vai crescer. Ele tem que olhar o exemplo da Samsung, o exemplo do Dema, ele tem que olhar vários exemplos. E aí foi nisso que surgiu esse momento disruptivo do mercado solar e também na SolarZ. A SolarZ trouxe o Grupo Mola, e aí talvez foi um dos melhores acertos agregados dentro da SolarZ para profissionalizar algumas áreas que a gente tinha. E essa é um pouco dessa ideia que tu falou, tipo, se a gente continuasse naquele modelo, eu ia ser várias vezes todos os meses pequeno, mesmo crescendo 20 vezes. Então, a nossa recorrência mensal, ela saiu de 7 mil reais mensais para 114 mil em um mês. Parabéns. De recorrência. 2,4 milhões de LTV. Imagina isso. Qual é o cenário que eu foco no que realmente dá dinheiro no mercado, que para mim, no nosso caso, na nossa empresa, era o tech, e eu transformo a realidade da minha empresa. E você sabe que tem um negócio que é muito legal, complementando o que você está falando, existe um negócio que é o Pareto do Pareto. Então, assim, quando você entra dentro da tua empresa, você faz o Pareto. 80% é 80-20, certo? Sim. São 80% dos seus esforços, normalmente é 20% ali, o que vai te trazer de 20% dos seus esforços. E aí, o que acontece? Quando você analisa o Pareto, dentro do Pareto tem outro Pareto. Você fala assim, caraca, né?
eu coloco... É esse negócio que me traz retorno. Mas tá bom, entra dentro dele pra você ver. Tem Exatamente. o Pareto do Pareto. Isso é muito É. louco. Nós, analisando, 60% do share do mercado, em média, o solar é nosso, monitorado. E aí eu só tinha um produto. Então nós criamos uma esteira, a gente desenvolveu um ecossistema, fechou várias parcerias, novos produtos. Qual que foi a ideia? Se eu tenho 60% do share e 90% é um produto só e 10% está em 2 BUs, se eu adicionar um número de produtos maior, o que eu consigo? Trazer mais vendas para o mesmo Sim. cliente. Então eu Excelente. saí de um ticket de 399 para 3499, levando o produto da nossa empresa De muito SaaS. mais consultivo, SaaS, muito mais consultivo, agregando várias ferramentas ao redor. Só que para fazer isso, a gente teve que parar e olhar e falar assim, cara, a gente tá pequeno. Não. Pequeno em mentalidade, pequeno em crescimento. Como que eu pago o acesso, por exemplo, para chegar até o demo para ele fazer uma consultoria para nós? Como eu faço crescer a empresa? Como eu posso, por exemplo, falar, Roberto, eu posso levar uma estrutura da SolarZ para você e para o teu cliente? Como transformar esse meio, que é um meio tão... O nosso mercado não é tão grande. Ele Sim. tem muito dinheiro no mercado pequeno. Sem dúvida. Então, como deixar de ser pequeno? Essa é a transformação que eu acho que a gente É tem que muito desenhar. legal, né? Porque você tá falando isso e você vê oportunidades assim aparentes. Tem um cliente meu que ele é uma grande empresa de software. E o cara, posso falar que eu virei conselheiro da empresa, chama IT Works. E aí o cara é monstro, bom pra caraca. Ele é especializado em varejo e ele chega no varejo e ele ajuda a consertar a parte fiscal e tributária, porque ele é o único do Brasil que tem um software que trabalha o SKU, o NCM, abaixo do NCM. Uhum. Então, por exemplo, esse copo aqui tem o NCM, tem tantos de imposto. Só que o copo, visto dessa forma, é um copo de vidro. Mas se você estuda abaixo do NCM, tem leis em municípios, estados e países que fala assim, e municípios, estados e no próprio Brasil, que fala assim, olha, se o copo for feito com 30% do vidro da China, é um imposto tal. Se ele for feito com 10%, é outro imposto. Aí o cara tem o software onde ele mapeia isso diariamente. Muito Então, bom. e aí o cara chega na tua empresa e fala, você tá certinho, o contador tá certo, mas você tá perdendo dinheiro. Sim. E aí ele consegue fazer isso. Qual foi o pulo do gato ali, quando eu analisei a empresa? O cara cobrava o SaaS dele e pagava uma mensalidade. Aham. Cara, a gente olhou pro lado e falou assim, ou começamos a olhar o churn, começamos a olhar o detalhe, a gente criou alguns benefícios pro cara fazer a fidelidade de 24 meses. E, cara, era coisa tão simples que na hora que a gente mudou um pouco a questão da assinatura ali, cara, já abriu o mundo e falou, uau, é verdade, vamos fazer um negócio, vamos copiar o Bill Gates aqui. É, a nossa Pensar estratégia é diferente. 24 meses. Sim. Entendi. LTV longo prazo. Caurinho, Exatamente isso. Fala pra gente um pouquinho da Blue Sun distribuidora, conta um pouquinho da história também relacionada a todo esse contexto aí de você como uma distribuidora, fazendo também a diferença aí no mercado solar pra gente. Sem dúvida. A Blue Sun é um dos melhores projetos da minha vida depois da minha filha, né? Então, nós começamos... A mulher número 1, a filha 2, depois... E a Blue Sun é o Não, eu vou te complemento, dar uma né? força, depois você exatamente. passa o pitch. Valeu, aí, viu? obrigado. E nós começamos quando o mercado não era nem mato. Acho que nós não tinha nem mato ainda, não tinham plantado o mato ainda. Para vocês terem uma ideia, nós iniciamos quando eram sistemas off-grid. Os primeiros sistemas que nós instalamos, eu sempre trabalhei com energética, né? A minha formação é energética. E trabalhava com PCH, trabalhava com termoelétricas, que era o que a gente fazia, a parte energética de grandes frigoríficos. E aí, um dos frigoríficos chegou pra gente e falou assim, olha, nós importamos um sistema fotovoltaico. Aí eu falei, mas é de comer isso aí? Que trouxe é esse, né, cara? Não, sistema fotovoltaico. Eu sabia o que era, mas que eu tinha ouvido falar que uma universidade nos Estados Unidos tinha instalado. Era isso. Instala pra gente. Falou, cara, mas não é assim. Eu não sei como instalar isso aí. Não, vai atrás, cara. Caiu na tua mão, então. Caiu. Vai lá, nós confiamos em vocês. Vê o que acontece. É uma coisa simples aqui e tal, mas é um começo pra gente. É um grande frigorífico. E aí, nós instalamos. Ficou uma desgraça, né? Porque não sabíamos fazer aquilo. E aí começamos a melhorar e fomos aprendendo. Então foi bem no início. Depois chegou, 2012 chegou. Nós estamos desde 2009 nisso. Caramba. Depois chegou a regulação e foi, digamos assim, quando a gente imaginou que agora nós temos uma lei, que não era lei, né, era só uma resolução, falamos agora vai. Não foi. 2013, 2014, começou a querer subir em 2015, e aí foi. 2016, aí a coisa embalou. Então nós pegamos bem no início, começamos, né? E a Blue Sun, ela tem essa tradição, né, de ser uma das primeiras, então ela é muito conhecida. Hoje nós somos top 3 na Greener, né?
que para nós é uma honra enorme, né? Realmente tem que ter um excelente market share para você chegar. Exatamente. E éramos top 2 até o ano passado, né? Nós fomos ultrapassados pela Bel Energy, né? Inclusive o Sérgio, amigo meu, a gente é amigo. Nós temos isso no nosso mercado, tá? Nós estávamos em Munique agora na Intersolar e nós estávamos nos bares tomando cerveja juntos. Uhum. Que legal. E é um negócio bem bacana mesmo. A gente tem essa conversa, a gente conversa muito e tem que ser assim. Porque o mercado, eu costumo falar, gente, concorrente nosso não somos nós. É a Neel que você tem que tomar cuidado, algumas distribuidoras de energia. Entre nós aqui, a gente tem que se juntar para ser mais forte. Esse que é o ponto, né? Exatamente. E, por incrível que pareça, a gente vê assim. A gente conversa muito, trocamos muitas ideias, trocamos insights entre nós e visando mesmo o mercado, porque é para todos, né? Então, nós estamos desde o início. E já nesse início, que não tinha nem mato ainda, Nem mato. o nome já era Blue Sun? Já era. Nós começamos, eu fui para a China, eu estava numa viagem, também como executivo, eu estava na Índia há mais ou menos um mês, né? A trabalho, né? Por uma outra empresa do grupo. E uma pessoa da China falou para mim, você precisa vir conhecer o Brandon, que era o CEO da Blue Sun na China. Né? E eu falei, não, tudo bem, eu vou até lá. 6 horas de voo, rapidinho, eu tô na China e converso com ele e volto, né? E eu tinha que voltar pro Brasil, que eu já estava um mês fora de casa. Eu chegou lá, conversei com o CEO da Blue Sun na época, o Brandon, e aí ele falou, legal, cara, só que nós acreditamos na educação, porque aqui nós já temos problemas que as pessoas não sabem instalar sistemas, isso lá atrás. Imagina no Brasil, né? Ainda mais com a visão que eles têm do Brasil. Então você vai ter que ficar aqui um mês com a gente. Eu falei, cara, se eu ficar um mês, eu já tô um mês fora. Se eu ficar mais um mês aqui, acho que minha filha era pequena, não vai me reconhecer quando eu voltar. Não vai né? lembrar de Quem é mim. esse homem, né? E, resumindo, fiquei mais um mês. Eu falei, ou ficava ou ficava. E o chinês, ele é binário, né? É 0 ou 1, não tem nós brasileiros, 0,25. Não, fica uma semana e meia. Não, era um mês. E eu fiquei um mês, era um treinamento que eles tinham lá, fiquei um mês com eles. E trouxe essa eu não digo uma tecnologia, na época era uma ideia pro Brasil. Tanto que a gente, quando falava em fotovoltaico, todo mundo pensava em aquecedor solar. Aquelas placas para o telhado, para aquecer a água. E não tinha como explicar. E televisão não falava sobre isso. Depois, as emissoras começaram a falar, Globo falava, o Jornal Nacional falava. Na época eu lembro que o Jornal Nacional falava alguma coisa de fotovoltaico, no dia seguinte o telefone não parava. É igual podcast. O podcast, o pessoal veio... Eu imagino. Já tem há tanto tempo, foi parecer na Globo, o pessoal falou, podcast, descobrimos agora. Mais ou menos isso. Então, nós pegamos bem o início, né? E o bacana é ter visto toda essa evolução. E eu acredito muito no nosso mercado. Tanto que os investimentos nossos se mantêm. Nós continuamos investindo, nós continuamos crescendo, aumentamos centro de distribuição, já estamos com 2, indo para o terceiro, 2 centros grandes, né, indo para o terceiro agora, e crescendo, investindo, fazendo, para você ter uma ideia, nós estamos preparando, já finalizamos uma área lá para mais 120 vendedores. Caramba. Mais 120 vendedores, então não Grande. para, nós Parabéns. não paramos, e porque nós acreditamos no mercado, acreditamos que... Você como distribuidor. Distribuidor. É um dos mais tradicionais e talvez um dos mais organizados no mercado. Parabéns. A gente tem uma equipe muito boa. O time tem uma deles, controladoria. E para nós ter uma controladoria é muito bom. E qual é na tua visão... desculpa, tu. Não, manda bala. Qual na tua visão é os próximos passos de crescimento da sua empresa? É fazer um crescimento vertical, do tipo, eu sou distribuidora, aí eu vou, ao invés de eu ser distribuidora, eu vou tentar subir um degrau para cima, um degrau para baixo, ou vou crescer territorialmente. Na tua visão, qual que é o melhor passo para um crescimento aí do teu negócio? Ser comprado? Não, a gente já teve algumas propostas. Até né, complementando, o range de atuação de vocês já estão no nível Brasil? É mais centralizado numa região? Como é que tem sido nível também Brasil. Para que esse crescimento, né, É nível exponencial? Brasil. É nível Brasil. Nós temos uma característica bem interessante. Nós somos uma empresa extremamente verticalizada. Legal. Então, por exemplo, o escritório que fazia toda a parte alfandegária, que ficava no porto, nós compramos o escritório inteiro com o dono e tudo, e eles trabalham todos pra gente dentro da empresa. Porque nós achamos que para nós seria uma estratégia boa, e foi. Além de ficar mais barato a importação, estou dando dica para meus concorrentes. Além de ficar mais barato a importação para nós, nos deu o poder de ter o controle. Legal. A mesma coisa foi a parte de estruturas de fixação, por exemplo. Antes nós comprávamos estruturas de fixação. Aí nós, até o ano passado, a Fotofix era, acho que terceira, se não me engano, na Greener. Nós fomos lá e compramos uma Fotofix. Então nós temos todo esse processo de estrutura de fixação. Aquisição, né? Por quê? Nós entendemos que era um ponto nevrálgico no nosso mercado. Porque se faltar um inversor, ele é a última etapa da instalação de um sistema fotovoltaico.
Se faltar uma estrutura de fixação, o cara nem começa. Então a gente não podia ficar à mercê de um fornecedor que poderia, de repente, falar, olha, desculpa, eu não tenho como te atender esse mês, ou estou com muito pedido e eu vou ter que atender tal cliente que compra mais. Ou um concorrente comprar o fornecedor. Exatamente. Então nós fomos lá antes e a Photofix agora faz parte do grupo. Então nós verticalizamos a empresa. Então esse aspecto nós já temos. Muito Agora, bom. sim, nós atendemos a nível Brasil, né? Nós temos um centro de distribuição grande em Itajaí, né, que é bem estratégico para nós, e temos centro de distribuição em Limeira, que é o maior, né? Os dois são praticamente do mesmo tamanho, mas é um pouco maior Limeira, e agora indo para o Nordeste forte, né? Parabéns. A empresa está muito E rápida. aí, Dema, como é que você vai implementar a consultoria aí nesse mercado? Quando você solar? pensa em... Você sabe que eu tenho um cliente, né, que chama Solar Valley. Sim. Então a Solar Valley me contratou para eu expandir os negócios deles. Quando a gente fala em expansão de negócios, qualquer negócio, normalmente são 6 tipos de expansão. Então, desde esse podcast, a empresa que fabrica esse copo, a tua empresa, a primeira expansão é a vertical mesmo. Então, Sim. por exemplo, eu tenho uma clínica pediátrica. Você fala, cara, o que eu vou crescer? Vou abrir um monte de clínica pediátrica? Eu não sei. Depende, tem que analisar tudo. Você pode criar um hospital pediátrico. Tem poucos hospitais pediátricos no Brasil. Então, você faz uma verticalização, exatamente o que você fez. Sim. E vai comprando tudo. Uhum. Segunda forma é horizontal. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma empresa, uma distribuidora solar. Ao invés, como eu estou pensando em dar educação, eu quero distribuir os materiais e tudo mais, eu abro outras unidades da federação. A terceira forma é o que a gente chama de franquia. Franquia do jeito tradicional mesmo. Então, cara, eu tenho um negócio tão legal aqui dentro da minha empresa vertical que essa aqui daria para ser uma franquia. E quando a gente fala em franquia, existem vários tipos. Você pode chegar numa distribuidora que não consegue crescer, você fala assim, meu amigo, vamos fazer o seguinte, roupagem da minha marca, você faz a roupagem da marca ali, e você entrega o cliente para ele. A quarta coisa é tecnológica. Por exemplo, eu gosto de falar de um exemplo. Todo mundo conhece a Invisalign, não conhece? Uhum. Sim. Cara, a Invisalign não tem uma clínica odontológica no mundo inteiro. A Invisalign fica da Costa Rica criando processos. Não sei se alguém já usou Invisalign aqui. Eu Já? não, mas eu conheço. Achei Também muito caro, não conheço. consegui. 2 anos trocando as facetas lá. O cara, por causa da tecnologia que ele conseguiu convencer com muita educação e também tecnologia, aos dentistas todos venderem Invisalign. Ele entra no sistema, você paga, vem pra cá, é caro pra caramba, mas sim. você fica preso 2 anos com recorrência. Sim. Então isso é tecnológica. A outra é compra. E não compra, não verticalização, compra de concorrente. Sim. Por exemplo, eu tenho uma automecânica aqui em Novo Hamburgo. Eu falo, cara, preciso crescer para Porto Alegre. Faço do zero lá e boto minha placa, eu compro a automecânica do João. Vou lá e compro a automecânica do João. Que já tem a cartela, né? E a última, que é uma das, na minha opinião, mais significativa, é a diversificação de produtos e serviços. Porque, por exemplo, quando a gente fala em solar, tem outros segmentos. Por exemplo, tem bombeamento para campos agrícolas. Sim. São equipamento totalmente específico, poucas pessoas sabem instalar, dá um Sim. trabalho danado. Então, eu já tenho uma empresa enorme nesse sentido. O que mais que existe no mundo, que existe em algum lugar dessa face da Terra que eu consigo trazer e eu utilizo minha estrutura atual para poder vender mais produtos e serviços? Sim. Muitas vezes isso transforma a empresa. Muitas vezes a sacada de um novo produto, Tuco, muda a história de vida de um país inteiro, de uma sociedade inteira. Inclusive, nós gravamos um outro podcast anterior que a gente falou da parte agro, dentro desse contexto que está muito pouco explorado. Exatamente. E a Muito palestra que eu fiz agora sobre produtos e serviços é baseado nessa esteira aí. É Animal. desenvolver novos produtos, atrair um público diferente e aí o cara acaba comprando pela esteira, né? Hoje de manhã eu atendi uma cliente, ela trabalha com jatos executivos, sabe? É um mercado. Começa em $2 milhões, vai até $80 milhões. Um Gulfstream 650. Aí eu falei assim, beleza, para expandir esse negócio aqui. E eu não sou do cara do jato executivo, mas eu tenho uma visão generalista. E é ótimo. Né? Ela que é a especialista. Mas tem um negócio, cara, animal, que vai transformar o mercado dos jatos executivos. Que é a energia, a bateria. Por quê? Porque os aviões hoje é a combustão, certo? Etanol. Todas as empresas já estão se preparando para o avião voar com bateria, ao invés de voar com etanol. Reduz o custo absurdamente e tudo mais. Cara, vai mudar o segmento. Quando a gente vê os filmes do Jetsons, isso aí vai ser capaz de transformar toda uma indústria que já é antiga pra caramba. E entre nós, só o Elon Musk faz inovação nesse negócio. Não tem inovação. É a mesma coisa lá. Ora um sofá mais gostoso, ora um negócio, né? Sim. Então, produtos e serviços muda toda uma empresa, cara. Concordo. Enfim.
Que excelente. Mas o cara já fez tudo aqui, né? Não precisa de nada. Já tá. Se quiser me chamar lá só pra tomar um Quando café você e tirar contou foto... ele contou aquela história, eu falei, e agora como é que o Caurim vai trazer uma outra história que possa nos mostrar também todo esse crescimento? Mas como vendedor, você trouxe. sempre tem que ter algo na manga, né? Na manga, pronto, né? Muito Que aí, bom. acho que você aguardando, pensou, né? como é que eu falo depois dele falar tudo isso? Muito bom, parabéns. E assim, nós acreditamos muito em governança, acreditamos muito em controladoria. Legal. Por quê? Eu costumo falar, pessoal, eu não perco uma noite de sono, eu não perco um minuto de sono por conta da empresa. Porque eu tenho pessoas muito boas. E é comum. E você tem que esquecer o ego. Porque o ego nosso diz o seguinte, eu mando aqui. Eu que vou mandar. A decisão é minha. E aí é o começo do fim, cara. Eu e meu sócio, nós temos uma visão assim, bem tranquila nesse sentido. A gente chegou à conclusão que é melhor viver e ter paz e fazer a empresa crescer do que pensar no próprio ego. Então, é comum entrarmos numa reunião com controladoria que tem um advogado tributarista top das galáxias, um ex-fiscal da Receita Federal, que era chefe da Receita Federal, que conhece tudo de importação, que sabe todas as leis, tudo que pode dar problema, e o pessoal trabalhista. É comum entrar numa reunião com uma ideia e sair com uma outra completamente diferente, ou seja, provavelmente eu vou fazer uma bobagem. Tem uma frase Algo que fala que... desconstruído, né? Exato, então eles conseguem me convencer, falou, isso vai dar problema. Não, tem uma Pode não frase ser que agora, fala mas assim, vai ó, ser daqui. na multidão dos conselheiros há sabedoria. Eu uso essa frase toda hora. Exatamente. Cara, tem que ter conselheiro ali, Tem cara. que ter. Esquece. E aí? O que eu faço aqui? O que eu faço aqui? Exatamente. São muito cérebros. Então, é algo, eu acho que a Blusan cresce muito. Inclusive, a gente tem até o braço financeiro. Nós temos a financiadora nossa, né? Tem a Blusan Serviços Financeiros, que hoje praticamente 70% dos financiamentos nossos é pela Blusan Serviços Financeiros. Então, também é um outro braço da empresa, né? Que nós não somos 100% donos, né? Nós temos 54% das cotas, mas nos ajuda bastante também. Muitos bancos estão negando, enquanto a Blusan Serviços Financeiros, como trabalha só para nós, aceita. E é o pessoal da Faria Lima, né? São outras pessoas que eu não tenho nem capacidade. Você falou até das pessoas, a importância da equipe, tem uma equipe capacitada. Como é que você prepara também essa equipe, todo esse pessoal, para que eles consigam entregar e você, principalmente, não precise perder o sono? Vamos lá. A parte de treinamento nossa é muito séria. Nós investimos muito nisso. Então, por exemplo, na parte de vendas, vou dar um exemplo. Nós temos Sales Engagement com a MeTime, que treina o pessoal, os SDRs nossos, todos são treinados pela MeTime, nós utilizamos software MeTime. Você tem que começar a ser treinado aí pelo setor de educação da SolarZ Summit. Sim, já é o próximo passo, nós já estamos falando sobre isso. Já vamos conversar. Exatamente. E nós temos uma outra consultoria que fica dentro da Blusan o tempo todo. Legal. Que é resultados memoráveis, que trabalha conosco ali no dia a dia. É importante ter alguém de fora ali acompanhando o que está ocorrendo na empresa. Ajudando nas métricas, ajudando a criar métricas para que a gente possa analisar o que está acontecendo, né? E ainda tem o pessoal da DNA de Vendas, que é uma empresa grande também, que faz consultorias na parte comercial, que tem uma visão mais macro da Blusan. Isso na área comercial. Então, claro, é um investimento alto? É um investimento alto. Mas retorna. Você tem esse retorno, os colaboradores sendo treinados o tempo todo sendo treinados, e a gente aposta muito nisso. Então, eu acho que isso que é um diferencial. Como é o motivo de estar... Desculpa. Manda bala. É o motivo de estar em terceiro lugar da Greener. Sem dúvida. A Greener é o nosso ranking aqui do Solar, é eles que elencam opinião pública. Então, pública de integrador, né? Não, a pergunta que eu ia fazer é exatamente a seguinte. Você prepara toda essa equipe e como que funciona a rotatividade, por exemplo, concorrentes querer levar essas pessoas sabendo que eles estão muito bem preparados por você? Como que eu vou falar isso de uma maneira... Nós pagamos bem. Nós pagamos acima que o mercado paga, que é uma das estratégias que nós temos para manter. Porque fica mais barato você pagar bem do que você pagar mal e perder uma pessoa bem treinada. E você sabe que tem as empresas aqui, eu não sei quantos empresários ali, deve ser 800 aqui, mas sei lá, uns 1.300 que estão, mais gente acompanhando online, não sei. Isso, ao total são 1.500. Existem os estágios das temporadas de empresa, igual uma criança. Então, quando você está no começo do negócio, ou você está entrando agora ali, você é o estratégico, tático e operacional ao mesmo tempo. É difícil essa fase. Tanto que você pega uma foto do Brasil, você tira uma foto do Brasil assim, ó, pum! Tem muita gente aqui e tem muita gente grandona. No meio, quase ninguém. Isso é horrível. Isso é horrível. Porque é muito difícil de você sair daqui e andar um pouquinho para ser uma média empresa. Média empresa que eu tô falando, sei lá, faturando até 500 milhões de reais anos. É dinheiro pra caramba. Mas para você faturar 500 milhões de reais anos, é um parto. Então, para chegar no ponto que ele tá,
ele já passou por essa fase, né? Tá falando isso desde 2007, certo? Então ele passou esse vale. E não é fácil fazer isso. Por isso que é importante a educação. Por isso que é importante se capacitar. Exatamente. Por isso que é importante o cara abrir a mente, participar de um evento desse e falar assim, cara, se eu não me capacitar, eu não vou sair desse estágio e vou para isso aqui. Sim. O segundo pior temporada é quando chega num tamanho dele. Entre chegar, eu não sei quanto vale a sua empresa, mas entre chegar na sua empresa e começar a ter faturamentos de bilhões, assim, eu lembro que lá na empresa eu cuidava de áreas que faturavam bilhões. Então, quando começava do zero. Quando chega em bilhão, a única experiência que eu tive foi quando eu levei uns clientes para andar de carro importado na NASCAR Motor Speedway lá em Las Vegas. Quis fazer um evento com os caras, aluguei o autódromo de Las Vegas e eu aluguei tipo Ferrari, Lamborghini eu e tal. conheço lá. Aí, cara, o cara que tava do meu lado, ele falou assim, olha, o americano falou, eu não tenho controle sobre o acelerador, então se você porrar, nós dois vamos morrer. Só te peço uma coisa, não olha não olha no retrovisor. Vira todo o retrovisor pra mim. Aí eu comecei a acelerar a Lamborghini, era Diablo, coisa mais linda do mundo. E aí ele falava assim, acelera, 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 breca, breca, breca. Eu só tinha que ouvir e olhar pra frente. Por quê? Você dirigir um negócio daquele tamanho é completamente diferente de você dirigir o teu Renegade, seu Jeep Renegade Sim. ali em São Paulo, né? Tal. Então, aí o segundo maior desafio é sair do empresário aqui de milhares de reais para um empresário que atinge o bilhão. O bilhão, cara, é outra mecânica. Sim. Por isso que a base que você está fazendo de cultura, tal, cara, não tem jeito, não tem jeito. É imbatível quando você faz essa base. Sim. Então você é o próximo bilionário. E pra finalizar, que estamos chegando no final, fala pra gente. Você falou que vocês estão no ranking aí da Greener, terceira posição. O que você vai fazer para recuperar a segunda posição? Eu preciso conversar com o Sérgio da Bel Energy, viu? A gente é amigo, por incrível que pareça. É o meu maior concorrente e a gente conversa, ele vai na empresa, a gente conversa muito. Eu acho que é manter o que nós estamos fazendo e criar cada vez mais essa cultura expansionista. Nós começamos mais no estado de São Paulo, depois começamos a ir muito para o sul, daí começamos a pegar a região sudeste, aí começamos a pegar um pouco da região norte, agora estamos indo para a região nordeste. É uma forma de você... Não adianta, você tem que ser igual gafanhoto, você tem que sair, porque você ficar parado é aquela história. Ficou parado, o pessoal te... E sem falar que é bom você ter alguém que tem esse nível de serviço excelente, o mesmo que o seu, como concorrente ali, para poder sempre manter a régua, o mesmo que você falou lá, né, da Samsung e outras empresas. Isso faz todo sentido para poder a empresa crescer e expandir e estar sempre nessa régua de excelência. Sem dúvida, não. Isso é uma empresa séria, isso que é bom, né? É legal você falar assim do concorrente, você não tá falando com nenhum picareta. É muito bom isso. E assim, o Senna é o Senna por causa do Prost, cara. Sim. Exatamente. Então isso é legal pra caramba. Se o Senna não ia ser o Senna se não tivesse alguém incomodando ele toda hora. E o Prost fala que ele só fez aquilo porque tinha um chato toda hora querendo ganhar dele, cara. E a gente tem essa cultura, às vezes quando eu conversei lá, a gente tava lá em Munique, a gente tava tomando cerveja junto, né? Exatamente. E ele, o Harry da VEG. Da VEG. Então, quando a gente conversa, tem muito respeito. Então, eu admiro muito a forma que eles falam e eu sei que o respeito é recíproco. Então, a gente só tem a ganhar. Muito legal. É inacreditável. Eu não tenho por que ser hipócrita. A gente realmente tem essa ideia de que fala, vamos crescer todo mundo junto. Agora, claro que a gente se pega, né? Não, tenho certeza. O mercado é tubarão, né? Você me lembrou aquele cavalinho do Fantástico, né? Exatamente. Outro dia tava o Sérgio, o pai dele, lá na Busan, né? Se ele tá escutando isso, ele vai dar risada, que ele sabe o que eu tô falando. Ele chegou lá no departamento comercial nosso, todos os vendedores, assim, eu falei, pessoal, esconde os orçamentos aí que o pessoal da Bel tá aqui. Esconde tudo aí, Não, e é mais ou menos isso. Não é natural você abrir essa abertura pro concorrente, né? Mas, não é. Esse mercado é bem diferente mesmo. É bem diferente. Existe até compra coletiva já no mercado. Às vezes se ajuda, um compra do outro pra entregar o pedido e tal. Às vezes, por exemplo, você vai comprar, sei lá, 300 mega. Então, é melhor você juntar uma outra grande distribuidora e comprar 600, comprar 700, você vai conseguir um planejamento muito melhor e você, de repente, fecha um fornecedor praticamente para vocês dois. Entendi. Então, e o preço melhora, tudo melhora. Tudo melhora. Muito bom. É um baita negócio. Dema, considerações finais pra gente, por favor. Olha, depois de tanta coisa boa que eu escutei aqui, compartilhei, eu quero deixar uma consideração para quem está ouvindo, né? Talvez as pessoas que vão vir, cada uma está numa fase da vida, mas eu acredito que o ato de você sonhar grande
não quer dizer sonhar grande para ontem. Eu gosto de falar que existe, eu vou falar hoje também, mas existe muito poder na década. Sim. Uhum. Então, assim, nós não valorizamos o poder de uma década em nossas vidas. Faz direitinho sua empresa há 10 anos. Cuida bem da sua esposa durante 10 anos. Trata bem seu filho e educa ele da forma certa. Faz os investimentos certos durante 10 anos. Uma década muda muita coisa. Então, ficar pequeno dá muito trabalho, mas lembre-se, nada substitui o médio prazo. Sem dúvida. Esse negócio do tipo, você vai dobrar de tamanho amanhã. Beleza, só esses 2 caras faz. Mas o mais legal é você sempre pensar em médio prazo. Sim. Então, eu nunca, dos sucessos que eu tive, foi da noite pro dia. Foram para as lojas Samsung chegarem num faturamento bilionário, foram 5 anos, mesmo sendo Samsung. Para você chegar do tamanho que você é, cara, foram uma década quase. Então, a década faz diferença na nossa vida. Sem Recado final que eu quero deixar. É isso mesmo. E repete pra gente o nome da empresa e o que a gente precisa fazer pra entrar em contato. Pô, que legal. É assim, eu sou o meu vendedor, né? Porque as pessoas me acompanham no Instagram, se chama Dema Oliveira Oficial. Dema, D-E-M-A, porque meu nome é Demétrios. Mas nem minha filha me chama de Demétrios. Fala Dema, e ficou Dema. Aí é Dema Oliveira Oficial, lá no Instagram. A pessoa manda um direct, tem um formulário e tal. E ali eu tenho uma equipe grande, eu tenho dois escritórios em São Paulo, um na Paulista, outro na Berrini. Um escritório técnico e um escritório de marketing e vendas. E a gente entra em contato. Lá no meu time, alguém pega a mensagem, já faz a abordagem. Então, se a empresa quiser modelar a empresa dele para crescer, eu não atendo assim. Eu não atendo ninguém que fala, eu quero alguém para organizar minha empresa. Não sou eu. Tem mais outras 1000 consultorias no Brasil. Eu tenho um tamanho e eu quero realmente fazer uma cultura expansionista. Sou eu. Então, traz aqui para mim. E nem sempre é vendas e marketing com o resultado. Muitas vezes o modelo de negócio está errado. Uhum. Muitas vezes ele não está enxergando outras formas. Então você vai gastar marketing e vendas no lugar errado. Você tem que ver qual que é o melhor modelo, como ele deve crescer. Então eu entro nesse detalhe. Então me encontrem lá que vai ser um prazer atender. Excelente. Douglas com R. A minha consideração final é agradecer a presença de vocês aqui em nome da SolarZ toda, né? Tanto a educação quanto a tech. Convidar também, quem ainda não conhece o SolarZ Summit, siga @SolarZ Summit, siga @SolarZTech, conheça um pouquinho mais. Siga também @rouglas.solarz. Agradecer também Roberto, nosso parceiro de negócios aqui dentro do evento. Ao Dema, que agora vai com certeza conosco por muito tempo. Muito bom. Dentro da área de educação. E também ao Tuco, que, cara, a gente já é fechamento, já é amigo, cara. Mas Já fui contratado, já. Tá Não, muito contratado bom, 2 Tuco. vezes, né? Cara, tinha que fazer o negócio mais de comédia aqui, cara. Você tá na tua versão muito séria. Exatamente. Obrigado aí pela Fala, oportunidade de compartilhar a mesa com você. Muito bom. Ficar mais sério pra trazer negócio. Você não vê que eles já estão até fechando negócios aí, ó? Você tão vê? Já conversando? fechou, Então, já. não, ele já... Aqui é longo prazo. Não, Aqui mas- a gente tá... Não, ele já falou que já tá quase, já tá conversando. Então a gente já sabe que a próxima vez que a gente for gravar, já vou cobrar. E aí? Opa, aí já estamos no outro estágio. Já. Meta exatamente. desafiadora aqui. Exatamente. Muito bom. Aurim, fala pra gente aí as considerações finais. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Eu aprendi muito aqui. Escutei muito o que o Muito Deus legal. falou. Para mim é uma honra enorme estar aqui nesse podcast, Pô, que participar legal. e passar um pouco da experiência nossa, né? Apesar de ter 51 anos, eu acho que tem muita coisa pela frente ainda, né? Mas já é uma experiência, né? Principalmente no solar, né? De ter visto quando ninguém tinha plantado mato ainda, né? Plantar, a gente já estava lá. Exatamente. A gente ajudou a jogar umas sementinhas do mato, né? Então, para nós é um motivo de orgulho. Nós Qual temos muito que é o orgulho disso. site da Blue Sun e mídias sociais? www.bluesundobrasil.com.br. Um detalhe importante, a Blue Sun do Brasil não tem nada a ver mais com a Blue Sun China há muito tempo, né? Uhum. E uma particularidade, nós somos muito maior que a Blue Sun China hoje. Parabéns. Nós passamos Muito bom. eles. É uma Parabéns. coisa que Muito bom. o nome acabou ficando e aí falou, pô, mudar agora. Imagina, SolarZ vai Uhum. mudar o nome SolarZ agora? Não dá. Não dá. SolarZ é SolarZ, pô. Você vai perder uma riqueza que legado. você tem, um legado, pô. Exatamente. Vamos continuar. Aí a marca é nossa no Brasil, vamos embora. Então, Qual que é o Instagram da empresa? Blue Sun do Brasil, oficial, né? Blue Sun do Brasil oficial. E o meu, robertocaurim.bluesun. Também pode Muito me conteúdo bom lá, tá? seguir. Tem bastante Sigam. coisa. Excelente, tá aí, pessoal. Um pouquinho pra vocês. Solar Z Talks aqui diretamente do Solar Z Summit, recebendo aqui nossos grande Dema, grande Caurim aqui da Blue Sun Distribuidora e também aqui o Rouglas. Se você quiser saber também um pouquinho mais onde que vai estar disponibilizado aí pra você
todos esses materiais, esse super bate-papo, é só seguir aí solarz.tech ou entrar no site solarz.com.br, tá bom? Se quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, Tuco com 2C, Tuco_oficial. A todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau.